Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Nós vamos agora, então, para a correção daquela primeira atividade que eu enviei para vocês sobre o artigo de opinião. Vamos lá? Antes de começar, presta atenção nas instruções. Você deve copiar no seu caderno o enunciado das questões que você errou e fazer a correção, certo? Se você tiver alguma dúvida em relação a essas questões ou a correção, me manda um e-mail que está aí na tela ou me procura lá no Classroom que eu vou responder o mais rapidamente possível. Como as questões eram de revisão, então elas foram bem básicas, certo? A questão 1 diz o seguinte: não é características de um artigo de opinião. Baseado em tudo que nós falamos em sala, a todas as aulas que nós tivemos sobre esse assunto, então nós deveríamos escolher dentre as 4 alternativas aquela que não é característica do artigo. Então a gente tem lá, letra A, um título subjetivo, letra B, utilização de argumentos, letra C, linguagem culta, e a letra D, reflexão sobre temas atuais. Então, é uma questão bem básica e logo a gente descobriria que a resposta correta seria a letra A, um título subjetivo. Porque subjetivo é o contrário de objetivo e essa não é a característica do artigo de opinião. Tudo certo? Ainda em relação às características e à estrutura do artigo de opinião, a questão 2 diz o seguinte: não faz parte da estruturação de um artigo de opinião. Nós deveríamos escolher, então, dentre as 4 alternativas, aquela que não faz parte da estruturação de um artigo, da estrutura. Então, eu acho que algumas pessoas podem ter se confundido com isso. É aquela que não faz parte, certo? Então, a gente tem lá na letra A contextualização do tema abordado. Essa alternativa não é a correta, a gente precisa abordar um tema, né? Um artigo de opinião precisa ter um tema. A letra B, deixar clara a posição defendida do autor. Essa alternativa também não é a correta, porque isso faz parte do artigo de opinião, como nós vimos. Letra C, utilizar argumentos de autoridade. Nós vimos que isso faz parte do artigo de opinião, então também não poderia ser a resposta correta. E por último, então, a gente tem a letra D, utilizar exemplos, dados estatísticos, sem apresentar a fonte de onde foram retirados. Então, no artigo de opinião, a gente tem exemplos, mas nós precisamos pôr a fonte, certo? Por isso que essa alternativa é a correta. Bom, já as questões 3, 4 e 5 faziam referência a um artigo de opinião, eu coloquei lá para vocês. Eu não vou ler o artigo, acho que não tem necessidade nesse momento, certo? Mas qualquer dúvida, vocês me enviem, que a gente vê o que aconteceu. A questão 3 diz o seguinte: em um texto de opinião, a tese e a ideia defendida pelo autor. Qual alternativa resume a tese do autor Samir Santos? Bom, lendo e relendo o artigo, a gente vai perceber que ele é um artigo que vai defender a polícia brasileira, ou seja, ele é um artigo que vai expor ali a situação da polícia, porque que muitas vezes ela não consegue fazer o trabalho dela efetivamente. Então, qual é a ideia que o autor defende? Letra A, a polícia quando quer faz? Não, pode ser essa, certo? Não é questão de querer, é questão de ter estrutura, é questão de ter habilidade, é questão de ter treinamento, certo? Letra B. Esse debate volta à tona em razão dos acontecimentos recentes? Não é o caso, porque isso não é a tese, não é a ideia defendida pelo autor, certo? Pode ser um argumento que ele vai usar mais para frente. A letra C é a mesma coisa, é hora de avançar, é uma opinião do autor, certo? Não pode ser a tese, a ideia principal. Então, sobraria a letra D, é no mínimo incoerente exigir tanto da polícia brasileira. Então, ele vai colocar ali a opinião dele, mas a opinião principal é que para ele não se pode exigir tanto da polícia porque não há estrutura para isso. A questão 4 também faz referência ao texto e pergunta o seguinte: qual o principal argumento do autor para sustentar a sua tese? Bom, para responder essa questão, a gente dependia da resposta da questão anterior, certo? Então, se nós colocamos que a tese é que é impossível exigir tanto da polícia, qual o principal argumento para o autor dizer isso? Certo? Então, aqui vocês vão ver dentre as alternativas que só 2 eram possíveis. A letra C, é preciso investir na saúde, não tem nada a ver com o texto. Se você ler o texto, você não marcaria a letra C. E a letra D, após 12 horas, todos os bandidos sempre são presos, também não tem nada a ver com o texto, certo? Então,
sobrou para a gente as letras A e B para a gente decidir qual é o principal argumento. Então a gente tem lá na letra A: crimes cometidos contra policiais, autoridades, pessoas de representatividade social ou ainda que causem grande comoção popular. Pode ser que essa ideia esteja no texto, mas ela não defende a tese, certo? Ela é uma consequência da tese, não um argumento que vai em defesa, não sustenta a tese. E aí nós temos lá a letra B: a implementação de medidas que possibilite que tal instituição, qual instituição? A polícia, haja de forma rápida e eficiente. Então vocês percebem, a alternativa B completa a tese, ela complementa, sustenta a tese, por isso que ela é a alternativa correta. Para finalizar o martírio, a questão 5, de acordo com o autor, quais os motivos que causam a violência? Bom, então nós temos lá a alternativa A falta de segurança pública, saúde, educação, entretenimento, cultura, cidadania e emprego é a alternativa correta. Toda essa falta, segurança, saúde, educação, emprego, gera violência. Isso é bem básico, até de senso comum, todo mundo sabe disso, certo? Por que não poderia ser a letra B? Pessoa com representatividade social não é uma pessoa violenta. Se ela é representada, ela não precisa de violência, certo? A letra C: não exigir muito da polícia brasileira não é uma causa de violência. Ela é a tese do autor, então não é uma causa de violência. E a letra D: falta de viaturas e armamento é causa de violência? Não, é causa para a polícia não agir corretamente, ou rapidamente, ou eficientemente. Então, a alternativa que mostra o que causa a violência, de acordo com o autor, é a letra A. Bom, pessoal, então é isso. Essa é a correção das questões. Se vocês ainda tiverem dúvidas, mandem para mim lá no Classroom ou por e-mail. Façam correção no caderno e nós nos vemos logo. Tchau!